tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do minicurso Como Escrever para Crianças e Jovens. Esse minicurso faz parte da programação do projeto O Pequeno Vendedor de Chicletes e Outros Contos sem Fadas, incentivado pela Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia. O projeto consiste na publicação de uma coletânea de 7 contos baseados em contos clássicos de Hans Christian Andersen, recriados na realidade contemporânea brasileira. E o livro já está disponível na loja do Recanto da Prosa. Eu vou deixar o endereço aqui e lembro que nós estamos com um preço super especial de lançamento. Então corre lá e já garanta o seu. Se você perdeu as 2 primeiras aulas desse minicurso, é só voltar até o começo. Eu vou deixar o link da playlist completa aqui, porque nas 2 primeiras aulas a gente viu alguns conceitos base que vão ser muito importantes para a gente continuar daqui em diante. O tema da aula de hoje é um dos meus preferidos em se tratando de criação literária, pois hoje nós vamos falar de personagens e enredo, observando as relações entre essas duas coisas e pensando em como criar personagens atraentes, interessantes e que chamem a atenção das crianças. Ao falarmos de enredo, nós vamos pensar em como concatenar todos os acontecimentos da narrativa, de forma a criar uma história coesa e com coerência interna. Como sempre, nós veremos alguns exemplos por aqui e, ao final, eu vou propor um exercício de escrita. E caso você queira compartilhar os resultados do seu processo, é só entrar no nosso grupo no Facebook. O link também vai estar aqui embaixo e lá nós teremos um espaço para que a gente possa trocar referências, experiências e para que todos os participantes possam se ajudar de forma que a nossa escrita possa evoluir. Então é isso, acho que os recados que eu tinha para dar são esses, então vamos à nossa aula. Bom, então vamos lá. Na aula de hoje nós começaremos a conversar sobre os elementos fundamentais da narrativa, que são personagens, enredo, foco narrativo, tempo e espaço. E eu quis começar por personagens e enredo, tanto pelo fato de que esses dois estão intimamente relacionados, quanto pelo fato de que este é um dos meus temas preferidos. A criação de bons personagens é talvez uma das condições mais essenciais para despertar o interesse dos leitores, e não apenas em se tratando de literatura infanto-juvenil. Então vamos a eles. Comece por afirmar que você pode criar seu personagem a partir de uma imagem, uma palavra, uma ideia, suas próprias lembranças, seus sonhos, de uma pessoa que você conhece ou da combinação de características de várias pessoas. A criação de personagens pode partir de qualquer coisa, por isso relembro algo que eu disse na aula anterior, sobre o exercício do nosso poder de observação da realidade. Afinal, uma simples pessoa passando na rua ao seu lado pode ser o suficiente para que você tenha uma ideia de um personagem interessante. Lembre-se apenas de que ao criar um personagem, você está criando um ser de ficção e que mesmo que ele seja baseado em alguém que tenha uma existência concreta na realidade, o personagem não é a pessoa. Por isso, permita-se ser criativo, acrescentando, subtraindo ou modificando características. Afinal, o seu comprometimento é com a lógica interna da narrativa e não com a realidade em si. O importante ao criar um personagem é que você o conheça bem e que ele seja um personagem consistente, o que significa que as ações dele ao longo da narrativa devem ser coerentes, mesmo quando ele tiver atitudes aparentemente contraditórias. A importância de bons personagens é tão grande que alguns teóricos e críticos literários defendem, inclusive, que a história só existe em função do personagem e que os personagens são até mais importantes do que o enredo em si, visto que em muitas ocasiões a gente se esquece da história, mas o personagem fica. Seguimos agora para uma outra afirmação, de que tudo é possível e os personagens tudo podem fazer, desde que haja verossimilhança. Em textos infanto-juvenis, é bastante comum a presença de criaturas fantásticas, sobrenaturais, mágicas ou que não existem na nossa realidade, o que significa que muitas delas possuem atributos que a gente não possui, como a capacidade de voar, por exemplo. Daí vamos à questão da verossimilhança. Se no começo de uma narrativa foi criada uma personagem que é uma fada e que pode voar, deduz-se daí que há um conjunto de limitações e possibilidades
para essa personagem. Se ela tem asas, por exemplo, não há nenhum problema em saltar do alto de uma montanha. Mas, caso essa personagem mergulhe no mar e consiga respirar debaixo d'água, e isso não tenha sido previamente combinado com o leitor, há aí uma quebra de verossimilhança. Portanto, ao criar um personagem, tenha bastante clareza de suas características, tanto físicas quanto psicológicas. Você não precisa apresentar todas as características para o leitor, apenas aquelas que forem essenciais. Mas, como eu disse, você, enquanto escritor ou escritora, deve conhecer ao máximo seu personagem, pois assim você evita cair em contradições. Vejamos agora um exemplo extraído também do livro Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti. Aqui eu trouxe o trecho inicial do conto Entre as Folhas do Verdeol, que diz as seguintes palavras. O príncipe acordou contente. Era dia de caçada. Os cachorros latiam no pátio do castelo. Vestiu o colete de couro, calçou as botas. Os cavalos batiam os cascos debaixo da janela. Apanhou as luvas e desceu. Lá embaixo parecia uma festa. Os arreios e os pelos dos animais brilhavam ao sol. Brilhavam os dentes abertos em risadas, as armas, as trompas que deram o sinal de partida. Na floresta também ouviram a trompa e o alarido. Todos souberam que eles vinham, e cada um se escondeu como pôde. Só a moça não se escondeu. Acordou com o som da trompa e estava debruçada no regato quando os caçadores chegaram. Foi assim que o príncipe a viu, metade mulher, metade corça, bebendo no regato. A mulher tão linda, a corça tão ágil, a mulher ele queria amar, a corça ele queria matar. Como eu disse, aqui temos a presença de um personagem que não existe na nossa realidade. É uma mulher que tem metade do corpo de mulher e metade do corpo de uma corça. Mas até aí está tudo bem. O que é importante é que daqui em diante essa mulher se comporte conforme o esperado de uma criatura que seja metade mulher e metade corça. Assim, poderemos dizer ao final da narrativa que a personagem foi verossímil. Seguimos para uma outra dica. O personagem precisa ser empático. Empatia tem a ver com uma humanidade compartilhada. Não necessariamente passa por uma qualidade positiva. O personagem pode ter atitudes, comportamentos, traços de caráter que possam ser imorais, mas o leitor consegue entender os motivos por trás do que o personagem faz. Isso quer dizer que o leitor irá sentir uma identificação com o personagem. Veja que o conceito de empatia passa pela habilidade de se colocar no lugar do outro. E é isso que você deve tentar despertar no leitor, essa sensação de humanidade compartilhada. Aqui eu trouxe um exemplo do conto A Garota da Praia, que está na coletânea O Pequeno Vendedor de Chicletes. Neste trecho, a personagem central, Marina, está saindo para visitar o seu amado e tem o seguinte diálogo com a avó. Certo dia, no entanto, a avó achou que deveria falar com ela, bem no momento em que Marina ia saindo para visitar Niklaus. Marininha, você vai poder me ajudar com as roupas hoje à tarde? Ah, vovó, hoje não posso, respondeu Marina abrindo a porta. Estou muito enrolada na escola. Passo a tarde toda na biblioteca. Estamos em época de prova, sabe? Sei, disse a avó. Mas será que você não tem um minutinho só para conversar comigo antes de sair? Contrariada, Marina fechou a porta, tentando não demonstrar irritação. Sabe, minha filha, eu já tive a sua idade, já vivi muito. Às vezes sinto como se já tivesse uns 300 anos. Ela riu, mas Marina não. O que eu quero dizer é que se você quiser me contar o que se passa no seu coraçãozinho, eu posso te ajudar. Estou bem, vovó, não preciso de ajuda. Eu sei que está bem, mas está diferente. Numa hora está alegre, na outra está triste. Tem alguma coisa te incomodando? Você, pensou Marina, surpresa com o próprio pensamento. Eu trouxe esse trecho para exemplificar uma cena em que a personagem tem uma atitude imoral. Afinal, ela está contando uma mentira para a avó, dizendo que está indo estudar, quando na verdade está saindo para visitar seu amado. Mas, diante da situação que foi construída até chegar a este momento, o leitor conseguirá compreender por que Marina está fazendo isso e até mesmo se identificar com ela. Afinal, as pessoas realmente fazem loucuras por amor. E veja que na última linha,
a própria personagem fica surpresa com seus pensamentos, o que se relaciona àquilo que eu disse sobre contradições aparentes. A personagem deste conto é uma garota muito doce, que gosta muito da avó, portanto, não seria esperado dela esse grau de irritação com a avó. Mas a contradição fica explicada, inclusive evidenciada e percebida pela própria personagem. Para finalizar a primeira parte da aula, trago aqui a afirmação de que a criança se identifica com todo tipo de personagens, projeta neles sua própria história e inconscientemente encontra respostas ou pistas para aquilo que não consegue entender. Isso tem muito a ver com o que eu disse lá na primeira aula, sobre o poder que a literatura tem de nos ajudar a organizar as nossas emoções. Nesse slide, eu trouxe essa foto, da qual, aliás, eu gosto muito, para contar uma história que me aconteceu e que sempre me emociona. Há alguns anos, lancei um livro com um pequeno conto chamado As Aventuras de Simon, que conta a história de um cachorrinho que é adotado por uma família, mas sofre maus tratos ao longo da vida. Em mais de uma ocasião, tive a oportunidade de fazer oficinas de leitura com crianças usando esse livro. E numa delas, uma garotinha se emocionou muito com a história. Ao fim da oficina, eu fui conversar com ela e perguntar se estava tudo bem, pois em oficinas anteriores eu já havia visto crianças se identificando com o personagem ao trazerem à tona discussões a respeito de bullying na escola. Mas o caso dela era outro, pois ela me disse que a leitura a havia feito pensar no avô, e ela se emocionara porque entendeu que a forma como a família de Simon o estava tratando era, nas palavras dela, a forma como a minha família está tratando meu avô. Esse é o tipo de situação que nos faz perceber o quanto as crianças conseguem se identificar e projetar nos personagens as próprias histórias. O que também volta em algo que eu disse na primeira aula, sobre a capacidade da literatura de nos humanizar enquanto sujeitos. Mas partamos agora para uma breve conversa sobre o enredo. Como a própria palavra diz, enredo está associado à rede, não à toa é também chamado de trama. E a imagem de um tecido realmente é uma boa representação do que é o enredo narrativo. Afinal, o tecido é composto por uma série de fios interligados. Há muitas teorias sobre construção de enredo, mas aqui eu trouxe uma bastante simples, apenas para dar uma ideia a autores iniciantes de como conduzir o fio narrativo. O básico dessa teoria é pensar em 3 momentos narrativos: a apresentação, no qual são apresentadas as personagens principais e a premissa da narrativa; a confrontação, no qual as personagens encontram obstáculos para alcançar o seu objetivo, ou seja, encontram um conflito que pode ser externo ou interno; e o desfecho, no qual a situação inicial é definida, sendo ela resolvida ou não. Mais para frente, quando formos conversar sobre o tempo, a gente vai ver que existem várias formas de manipular o tempo narrativo. Mas aqui já adianto que esses 3 momentos não precisam vir nessa ordem. Você pode, por exemplo, começar uma história pelo fim e depois contar como a situação chegou até ali. O importante é que os elementos desses 3 momentos estejam bem conectados e que você consiga criar um conflito interessante para a sua narrativa. Muitos teóricos defendem que não existe narrativa sem conflito, e eu acredito nessa afirmativa. Pense comigo, se você acorda de manhã, escova os dentes, toma um café, toma um banho, pega um ônibus, vai para o trabalho e nada acontece no caminho, quando alguém te pergunta, tudo bem? Você responde, tudo bem, e fim de história. Mas, se ao tomar o café você deixa a xícara cair, se atrasa para limpar, perde o ônibus e depois, quando consegue pegar um ônibus, ele fura o pneu, ao chegar no trabalho, provavelmente atrasado, quando alguém te pergunta, tudo bem, você terá uma história para contar. Daí a ideia de que toda história é a história de um conflito. Vamos continuar com a narrativa Entre as Folhas do Verdeó, que eu comecei a ler agorinha há pouco. A sequência do texto diz as seguintes palavras. Então, o príncipe botou uma flecha no arco, retesou a corda, atirou bem na pata direita. E quando a corça mulher dobrou os joelhos, tentando arrancar a flecha, ele correu e a segurou,
chamando homens e cães. Levaram a corça para o castelo. Veio o médico, trataram do ferimento. Puseram a corça num quarto de porta trancada. Todos os dias o príncipe ia visitá-la. Só ele tinha a chave, e cada vez se apaixonava mais. Mas a corça mulher só falava a língua da floresta, e o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio. Veja como neste trecho ficam bem evidentes a apresentação dos personagens e do conflito. Afinal, eles pertencem a mundos diferentes. E há também um conflito interno dentro do príncipe, pois ao mesmo tempo que ele ama a mulher corça, ele também quer matar o seu lado selvagem. Daqui em diante, a narrativa terá de caminhar rumo a um desfecho, que, como eu disse, pode ou não resolver o problema. Mas para fechar a aula, vamos agora ao nosso terceiro exercício de escrita, ao qual eu dei o nome de Personagens no Divã. A proposta é a seguinte: imagine que agora você é um psicoterapeuta recebendo seu personagem para uma consulta. Esse personagem tem um conflito com o qual precisa lidar e você deve pensar nas 3 melhores perguntas para abordar a questão. Isso feito, coloque-se agora no lugar do personagem e anote as respostas mais intuitivas. Reforço aqui que na hora de escrever a narrativa, não é preciso contar tudo ao leitor, nem saber tudo sobre o personagem, apenas descobrir o que é o mais relevante para disparar o conflito e criar um enredo coerente. Como sempre, se você quiser compartilhar os resultados do exercício, é só acessar o nosso grupo no Facebook e postar por lá. O link vai estar na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou lá no nosso grupo, que se estiver ao meu alcance, eu terei o maior prazer em responder. Então, será que você está pronto para colocar o seu personagem no divã? Essa foi a nossa terceira aula do minicurso Como Escrever para Crianças e Jovens. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e de deixar um comentário aqui embaixo. Eu amo ler os comentários. Além disso, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Nós ainda temos mais 3 aulas pela frente, então ainda tem muito conteúdo para a gente ver. Mais uma vez, reforço que outras informações sobre o projeto e sobre a coletânea O Pequeno Vendedor de Chicletes estão disponíveis no blog recantodaprosa.com. Entrando no blog, é só clicar na página O Pequeno Vendedor de Chicletes, que está no menu bem no topo da página. Então é isso, hoje vou ficando por aqui, espero te ver na próxima aula, quando nós vamos continuar a nos aprofundar ainda mais nesse universo da literatura infanto-juvenil e também no estudo dos elementos fundamentais da narrativa. Espero que você esteja gostando e espero também te ver lá no nosso grupo do Facebook para que a gente possa se conhecer melhor. Então, um beijo e até mais!